Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, e esse tema, né, da morte, sobre a visão taoísta e a visão da medicina chinesa, veio, né, no curso de Doula da Morte que eu estou fazendo, onde a gente já tem uma atividade, né, que é para a gente fazer essa conversa sobre a morte com algumas pessoas, mas eu também percebi que poucas pessoas têm essa visão, né, do que é o taoísmo, como a gente encara esse tema, né? E como isso é tão discrepante com o que a gente vê na realidade, na prática, né, de hoje em dia da nossa sociedade, né? Então, para quem não conhece, o taoísmo é um nome que foi dado a várias, um conjunto, né, de várias práticas ancestrais, tradicionais, né, da região ali que hoje é a China, né? Houve uma, houve uma junção, né, de política, né, que nessa junção há todas essas tribos, né, todas essas famílias, todos esses clãs que tinham uma prática muito ligada com a naturalidade, muito ligada com a natureza, com os ciclos naturais, e que especialmente cultuavam o mistério, né, cultuavam aquilo que a gente não pode explicar, né, e aí isso foi dado o nome de Tao, de Dao, né, a esse conjunto dessas práticas, né, foi dado o taoísmo, foi dado esse nome de taoísmo, né, a essas pessoas que por, né, milênios, cultivavam essa conexão muito profunda, né, com os ciclos naturais, e com esse grande mistério que faz com que a vida seja do jeito que ela é, né. Então, esse caminho, né, do taoísmo também é conhecido como o caminho natural, né? E ele, né, se baseia, né, muito nas percepções que a gente tem aqui dos ciclos da natureza. Assim, né, para essas culturas, a vida e a morte são naturais, né? A gente percebe, né, que todas as coisas nascem, crescem, se desenvolvem, né, e declinam, e desaparecem, né? Isso é uma coisa muito natural, né? Isso acontece com os bichinhos, acontece com as plantinhas, né? Acontece com o próprio sol, né? Acontece com a lua, né? Nas suas fases, acontece com as estações, e embora a gente ande meio bagunçado com as estações, isso também é natural, né? Porque existem ciclos muito macro, né? E ciclos muito micro, né? Para a gente, né? A nossa vida é um ciclo super macro, né? É o que a gente tem, né? Para poder experienciar, para poder desfrutar. Mas para o universo, né? O que, que é, né? 50, 60, 80, né? 100 anos, o que, que é? Né? Para uma montanha, o que, que é, né? 60, 80, 100 anos, né? Para um rio, né? Então, a gente, para um planeta, né? Quando a gente vai falar do planeta, a gente fala de eras geológicas de milhões de anos, né? Então, a gente tem ciclos, né? Ciclos pequenos, ciclos grandes, né? E todos eles têm essa característica, né? De que o que surge, dessurge, né? O que se estrutura é desestruturado. E ele já começa a se desestruturar no momento em que ele se estrutura, né? A gente não tem condições de manter as coisas como estão, do mesmo jeito, por muito tempo, porque é uma interdependência muito louca de um monte de coisas que também, se tudo parar, estagnar, não tem mais respiração, não tem mais troca, né? E isso também é a morte, também é o declínio, né? Quando a gente joga uma bolinha para cima, né? A gente tem a gravidade e tem uma hora que ela chega no auge, ela dá uma paradinha e ela declina, né? Então, quando as coisas param, né, elas declinam também, elas também começam a se desestruturar. Então, por essa, né, cosmovisão, por essa filosofia de vida, por essas observações, a gente tem na morte algo muito natural, uma transformação, mais uma transformação, né?
E vida e morte chegam juntas, né? Não existe uma sem a outra. Só que a gente, né, aqui, né, valoriza só uma, né, só valoriza só a vida, né? E não pensa muito sobre a morte, né? Não pensa sobre essa desestruturação, não pensa sobre essas transformações, né? Mas no final, né, a gente a gente está sempre, né, com esses dois presentes, no sentido, né, de que quando a gente, né, se depara com isso daqui, a gente ganha esse presente da vida e da morte também para a gente experienciar, né? E elas também estão presentes, né, o tempo todo, ao mesmo tempo, aqui, né? Então, elas também estão aqui nessa presença, porque a gente pode, né, pensar na vida quando a gente está morrendo, né, no momento da morte, a gente pode pensar na morte agora que a gente está vivendo, né, porque elas sempre vêm juntas, né, coladas, né, assim como o dia e a noite, né, sol e lua, né, como o declínio, né, e o crescimento, porque isso parte, né, de um ponto de vista, né, onde, né, infelizmente, assim, hoje em dia, a gente só valoriza a vida, né, o que a gente pode aproveitar da vida, mas a gente também tem muito a aprender com a morte, né, muito a aprender com a transformação, muito a aprender com essa potência, né, que consegue desestruturar as coisas e criar novos vazios de onde outras coisas podem emergir, né? Então, né, a gente vai ter também na nossa vida vários ciclos, né? E várias transformações, né? A gente nasce sem saber nada, morre sabendo menos ainda, mas enfim, né? Mas uma coisa que a gente faz sempre, né? Enquanto a gente diz que está vivo, é respirar, né? É fazer essa troca, ou a gente é respirado pelo ar também, porque se a gente for parar para pensar, né, bem, eu não tenho que pensar em respirar, né? Se eu pensar, eu consigo talvez controlar a minha respiração, mas ela acontece, né? Tá bom que para primeiro ela acontecer, às vezes a gente leva um tapinha na bunda quando nasce, né? Mas mesmo dentro do útero da mãe, a gente está respirando através dela, mas está respirando, está tendo uma troca, né? Talvez não pelos pulmões, mas de outras formas, né? E quando a gente respira, a gente tem um mini ciclo, micro ciclo de vida e morte, né? A gente se enche de ar, segura um pouquinho, e aí a gente solta e se esvazia, né? E a partir desse vazio, né, que é criado no nosso corpo, a gente pode se encher, né, de novo, de um ar renovado, né, de um ar nutritivo, né, de uma energia nova, de um novo ciclo, né? Então, se a gente, né, para nossa sorte, o nosso corpo tem uma inteligência biológica, né, que permite que a gente faça isso sem que a gente precise controlar, sem que a gente precise estar o tempo todo pensando nisso, né? Isso são milhões aí de anos de memória, de evolução, ou desevolução, né? Mas nosso corpo carrega essa memória dessa respiração. Então, ele carrega essa memória da morte e do soltar, né? Do desapego, né? No sentido de que se a gente continuar com o ar preso, né, nos nossos pulmões, a gente vai estar se nutrindo de algo que está estagnado, né? Soltar, né, significa também se abrir para um novo ciclo, né? E a gente está falando aqui, né, de um ciclo muito pequeno, que é um ciclo da respiração, mas em cada momento da nossa vida a gente tem uma oportunidade, né, de transformar algo, né, de mudar, de fazer essa morte simbólica. E às vezes a gente passa por processos que não são necessariamente
conscientes ou lúcidos, ou que a gente quer provocar, né, de transformação, né? Às vezes a gente passa por questões como um acidente, né, um ente querido que morre, uma mudança de cidade, né? Então, às vezes a gente passa também por lutos, né, por mortes que não foram lucidamente ou conscientemente, né, trazidas por nós mesmos, mas ainda assim, né, nesses momentos a gente tem essa capacidade de trazer essa consciência dos ciclos, né, e soltar, né, e soltar o que não serve mais para a gente, soltar o que traz o que traz sofrimento, né, o que traz melancolia, o que a gente às vezes tenta, né, vai lutar contra, né, não é sobre isso, né, é sobre a gente conseguir se esvaziar de expectativas, né, e abrir esse espaço, né, para o novo, abrir esse espaço, né, nessa transformação. E a morte física, né, a morte como é conhecida como aqui no Ocidente, seria o último, né, ou pelo menos o último, né, dessa história que é conhecida, né, aqui, o último momento em que isso é possível, né, um grande soltar-se, né, um grande soltar-se das questões da vida, né, um grande desprendimento, né, assim como a gente, né, desprende com a respiração. E nessa memória biológica, a gente tem isso, né, de soltar. A gente até fala, né, ai, deu o último suspiro, né, e porque é o nosso último momento, né, que a gente pode soltar tudo isso daí, né. E que bom que a gente tem essa memória biológica, porque se dependesse, né, do que é um pouco que demandado ou valorizado hoje na nossa sociedade, a gente estaria todo mundo, né, só puxando ar, só prendendo ar, né, porque hoje em dia é muito valorizado esse yang, né, o crescimento, o auge, né, o acúmulo, né, e esse soltar-se, esse desprender-se, né, esse voltar, né, pro interior, pro yin, né, estar no vazio, né, estar sem nada para fazer, né. Quem aqui a gente: "Ah, o que você está fazendo?" Estou sempre no corre, né. Quem aqui pode, né, falar: "Nossa, estou fazendo nada, que beleza", né. Porque parece que sempre a gente precisa de mais, ou querem fazer com que a gente ache que a gente precisa de mais, né. E essa parte, né, do desprender-se, do soltar-se e do nada, né, tá muito pouco valorizada, né, nesse momento, né. Então, esse é um pouquinho, né, da visão, assim, mais filosófica, né. E eu queria também trazer um pouquinho da visão da medicina chinesa, que tem essa base também filosófica, né, mas aí já aplicada, né, no corpo e na saúde, né. A parte é claro que assim, né, as pessoas podem, né, ter um acidente, né, ter algum revés, ter algum infortúnio, né, tá no meio de alguma questão, né, assim, e e não conseguir, né, ter, espera que tem bastante gente chegando. E que as suas vidas, né, sejam abreviadas, né, que a morte chegue de repente, né. Mas pela medicina taoísta, pela medicina chinesa, a gente carrega algo que se chama essência, né,
que vem dos nossos ancestrais, né? Vem de toda a nossa linhagem, da nossa família. E a partir do momento em que a gente nasce, a gente está usando dessa essência, né? No, no jargão, né, da medicina ocidental, se fala muito de cuidados paliativos para quando uma pessoa está com alguma doença ameaçadora da vida, né? Então, você vai entrar com cuidados paliativos no momento que a pessoa descobre que tem diabetes, no momento que ela descobre que tem pressão alta. Mas se a gente for pensar bem, a própria vida é a ameaçadora da vida, né? Porque nesse sentido em que a gente está consumindo, né, a nossa essência, de alguma forma, né? Simplesmente para estar aqui, para estar desfrutando desses momentos, né? Desse processo, né? Que é viver, né? Então, nesse sentido, talvez os cuidados paliativos tenham que começar desde sempre, né? Porque, e nisso, né, a medicina chinesa, ou também o taoísmo, né, tem essa visão de cultivar a vida, né? Até se fala, né, a arte de nutrir a vida, né? De entender que a vida é muito preciosa e muito rara e frágil, né? Que a gente é um sopro aqui. Então, qualquer coisinha, né? Pode tirar, né, a gente daqui. E ter essa experiência aqui é muito preciosa. Então, se fala muito de cultivar, de nutrir, né? E cultivar como cultivar, né? Um jardim, assim. Cultivar é adaptar-se, né? É entender que existem estações, é entender que existem épocas, né? Tem planta que vai dar flor em maio, tem planta que vai dar flor em novembro, né? Tem planta que nunca vai dar flor, né? Tem planta que fica seca, não é por isso que ela morreu, né? Tem planta que é mais exuberante, tem planta que precisa de, de mais sombra, de mais água, né? Tem o solo, né? Onde você nasceu, né? Onde nasceram seus ancestrais, o que você está acostumado, né? Do que a sua energia está acostumada a se nutrir, né? Então, cada um vai ter as suas especificidades, né? E nesse processo de nutrir, de cultivar a vida, a gente vai se adaptando. E a gente vai acertando e vai errando também. Faz parte do processo, né? Quem nunca aqui matou uma plantinha, né? É, enfim, né? Nesse processo, né, de tentar, né, tentar nutrir, né? Também passou da mão, né? E às vezes acontece isso com a gente também, né? Algumas pessoas também, nesses processos, também passam a mão e acabam, né, tendo severo isso, né? Mas o interessante do cultivo é que ele é um processo, né? E o próprio processo é o caminho, né? O próprio processo é a curtição, né? Assim, de você, né, tá aqui e tá se cuidando, e tá percebendo, e tá sentindo, né? E tá se conectando, né? E tá também se afastando, porque também às vezes a gente também precisa se afastar, né? Enfim, né? Como eu disse antes, né? A morte, a vida são presentes, né? E elas se nutrem uma da outra, né? Porque enquanto a gente está aqui, né, vivendo, a gente também está aqui morrendo, mas normalmente a gente só tem essa perspectiva de que a gente está vivendo, né? Então, a gente, né, nutre a vida, né? Sabendo que a gente vai, não vai estar aqui para sempre, né? Não nesse, né? Nessa configuração, né? E a gente também pensa nessa transformação da morte, né? Para também poder pensar na vida que se quer levar, né? Assim, também. Como que a minha vida vai influenciar a morte, como a minha morte vai influenciar a minha vida, né? Assim, como pensar nisso pode influenciar a minha vida, né? No sentido de que, putz, será que o que eu quero, né? O que eu desejo, né? É, sei lá, morrer numa cama de hospital, né? Entubado, né? Sedado, né? Assim, ou eu quero estar, né?
tenha um pouco mais de energia, de vitalidade, para poder estar junto com quem, né, eu valorizo, né, lúcido, né? Isso vai trazendo para a gente, né, também essas questões de cultivar, né, também a vida, né? Porque, como eu disse, né, vida e morte são presentes, que se a gente souber olhar direitinho para eles, a gente pode tirar muitas lições muito valiosas desses presentes, né, que a gente tem. E talvez o melhor, né, a melhor, assim, lição, ou a melhor sabedoria que a gente pode trazer também é estar presente, né, porque a vida é um sopro, e ela pode, né, ir embora a qualquer momento. E o que que a gente está, né, fazendo disso, né, fazendo disso? Será que a gente está cultivando, né, a nossa vida de acordo com o que a gente, né, deseja, com o que a gente imagina, de acordo com a nossa consciência, né, com respeito a nós mesmos, né, com afeto, né? Será que a gente tá nesse caminho, né? Enfim, né? Esses, mas pensar, né, que a cada respiração eu posso fazer uma transformação que me leve, né, numa direção diferente, ou que não me leve na mesma direção, porque eu estou feliz com a direção que ela está tomando também, né, ou que não me desvie, né, do caminho que eu estou tomando e que eu estou feliz com ele, tá tudo bem também, né. E nesses momentos, né, a gente pode, né, pensar, né, tipo, o que que eu preciso transformar ainda na minha vida para, se eu, né, essa é uma provocação aqui para vocês, né, se eu, sabe, agora, assim, nesse segundo, né, me desse um piripaco aí, né, e eu fosse embora, né, será que eu estou bem para isso, né? Será que eu vou tranquila, tranquilis, né? Será que eu vou conseguir soltar oh, essa vida, essa identidade, né? Isso que eu acho que eu sou. Eu gosto muito do inglês e de algumas outras línguas, né? Onde o verbo ser e estar é o mesmo, né? A gente é ou a gente está, né? Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? Sobre a vida e sobre a morte, né? A gente também que nasceu falando português, né, tem essas coisas muito separadas, né? O que é, né, o que se identifica como é, e o que está, né? O que é um estado transitório. Mas em muitas culturas, em muitas línguas, não é assim, né? Então, essa é uma provocação que eu jogo para vocês, que também não precisa ter resposta, né? Que é isso, né? E se acontecer, né, agora, como é que você está nesse momento, né? Você vai conseguir, né, fazer essa soltura plenamente? E se não, né, o que você acha que você, né, pode transformar ainda nesse presente, né, que a gente tem de vida aqui, né? E uma outra provocação que eu tenho também é como que a gente, né, que quer, né, nesse momento da morte, que pode estar, né, em qualquer momento, né, qualquer momento, pode vir a qualquer momento, assim. Como é que a gente trabalha, né, como é que a gente se trabalha para conseguir, né, se soltar dessas coisas, conseguir não se identificar, né, com a nossa, com o que a gente, que parece que a gente é, o que a sociedade diz que a gente é, ou com quantos likes a gente tem, né, e, e não se apegar, né, nessa estrutura, né, que a gente cria, né, nessa estrutura maluca que a gente cria para nós mesmos. Né? Então, é um pouquinho sobre isso, gente. Tentei ser breve. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, né, vamos lembrar que isso é um bate-papo. Né? Gostaria também de saber um pouco sobre vocês, né, o que vocês, assim, têm, né,
a pensar, ou tem pensado sobre o tema, ou não tem pensado sobre o tema, né? Enfim, experiências, e é isso, gente. Então, quem quiser falar, só abrir o microfone e falar. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação.